Graça e paz, amados de Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você está no seu nosso Ponte Teológico. E para você que não me conhece, eu sou o pastor da São Porto. Estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento. Estamos aí para mais um review. Mais um review aí, sei que vocês gostam, né? E eu peguei dessa vez, chegou para mim essa semana, né? Segundo aos Coríntios, comentário do Vermelhinho da Cultura Cristã, Simon Kistemaker. Eu já tinha o primeiro esse Coríntios, chegou para mim. Segunda, e você conhece esse comentário aqui, né? Muito bom, de aplicação pessoal da CPAD. Eu separei, né, os mesmos textos, né? Vamos fazer comparações dos mesmos textos aqui. Eu vou abrir aqui 2 Coríntios capítulo 5 e também aqui para você ter uma noção de como trabalham estas obras teológicas, tá certo? E vai deixando like aí, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, venha fazer parte da família Ponte, dê o like, comente, compartilhe este vídeo. A gente tem que pedir sempre, né? Sempre está chegando pessoas novas. Compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Para poder engajarmos esse canal, tá certo? Ele vai crescendo. Com a graça de Deus, né? Tá crescendo devagarinho, mas tá chegando lá. Estamos progredindo, tá certo? E abaixo nos comentários tem o nosso apoia-se. Se você deseja ser um apoiador do nosso canal, é só você entrar lá na plataforma. A partir de R$5 você vai se tornar um apoiador. E nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point. E se você deseja abençoar esse canal aí com qualquer valor, nos comentários também tem o nosso Pix. Você pode estar abençoando este canal, tá certo? Muito bem. Separei aqui o texto, então vamos ler primeiro, sabe qual? Vamos ler primeiro 2 Coríntios da Cultura Cristã. Vamos lá? Perfeito, já deixei separado aqui. Que é aquele capítulo onde Paulo vai falar sobre o tabernáculo terrestre, falando sobre a morte, falando sobre o nosso corpo, né? Então, para você que não conhece o Vermelhinho, ele traz o texto, né, lá, capítulo 5, versículo 1, lá, pois sabemos se o nosso tabernáculo terrestre, na qual habitamos, for desmontado, outras versões trazem desfeito, né? Temos uma casa recebida de Deus, um lar celestial feito por mãos no céu. Então, ele traz uma espécie de introdução, né, no lar celeste. Então, ele faz uma espécie de introdução, comentando assim, de maneira geral, do versículo 1 ao 5, tá? Tipo uma visão panorâmica, para depois ele entrar, aqui ó, tá vendo? Para depois entrar no versículo propriamente dito. Aqui são as perguntas que vão ser abordadas, né? Existem indicações de que Paulo está se opondo a um gnosticismo incipiente de seus ensinos escatológicos? Em seus ensinos sobre a imortalidade e a ressurreição, até que ponto Paulo reflete as crenças pagãs e judaicas da época? Paulo está falando de pessoa ou de um conjunto de corpo de igreja quando se refere à ressurreição do corpo? Paulo está falando da pessoa, né, já falei, né? Ponto 5. Paulo ensina um estágio intermediário entre a morte do cristão e a volta de Cristo. 6. Na ocasião da morte, o crente recebe um corpo ressurreto com veste da alma. 7. Paulo esperava que a segunda vinda de Cristo ocorresse durante a vinda dele. 8. O crente imediatamente depois da morte já está com o Senhor, a alma dorme até a ressurreição do corpo, né? Então ele vai desenvolver essas questões. Então no versículo 1, eu acho legal por conta de eles colocarem o versículo em negrito, né? Aí ele vai comentar. Pois sabemos, Paulo introduz esse versículo com as palavras pois sabemos, à luz dos versículos que precedem, né, falando da pessoa exterior e interior e de olhar para aquilo que é invisível. Paulo lembra aos leitores o que ele já havia ensinado a eles sobre a ressurreição. Ele pode dizer sabemos, para lembrar aos coríntios a doutrina que lhes havia ensinado em pessoa e também depois por intermédio de suas cartas. Sua introdução não contradiz nem difere daquela que ele ensinou em 1 Tessalonicenses 4 e 5 e 1 Coríntios 15. Nada nos escritos anteriores de Paulo entra em conflito com o seu presente discurso. Nem podemos detectar um desenvolvimento gradual da doutrina da ressurreição. Porque muitos acadêmicos dizem isso, né? Que ele evolui, ele muda de ideia de uma epístola para outra.
Esse capítulo não fornece nenhuma evidência de que ele tivesse de corrigir ou mudar seu ensino inicial. O conhecimento da vida, no além, não teve origem em nossa mente humana. Por intermédio do Espírito Santo, Deus nos revela a certeza de nossa própria imortalidade para que nós enfrentemos a morte alegremente. Mas o que sabemos? Paulo responde confiantemente. Temos uma casa recebida de Deus, um lar celeste, não feito por mãos no céu. Antes de examinarmos de perto sua resposta, devemos considerar a cláusula condicional que a qualifica. Ele trabalha de maneira... Você pode parar o vídeo aí, ó, parar o vídeo para dar uma olhadinha no restante da fala. Né? Versículo 2, ó, olha só, vai trabalhar aqui. Versículo 1 ainda, bastante coisa. Você pode parar o vídeo aí. Se quiser ler o restante do comentário. Do versículo 1. Está trabalhando com o versículo 1 ainda, a terceira página. Olha. Está no versículo 1 ainda, gente. Se eu for ler tudo, o vídeo vai ficar muito longo. 4 páginas para dedicar-se apenas ao versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 5, falando sobre a morte e o que Deus prepara no céu para nós. Olha o versículo 2, ó. Pois na verdade, neste tabernáculo gememos enquanto ansiamos por ser vestidos ou cobertos com a nossa habitação celeste. Repare que o versículo 4 tem o mesmo começo do versículo 2, pois na verdade. Assim Paulo frisa o fato que estamos agora gemendo em nosso corpo físico enquanto expressamos uma forte vontade de ser vestidos com vestimenta que Deus providencia. Nesses 2 versículos, versículo 2 e 4, ele reitera esse pensamento como uma explicação do trecho anterior. Se Paulo tivesse fornecido o substantivo com a expressão literal, os estudiosos poderiam dar uma tradução. Sendo como é, falta o substantivo e as muitas variações vão desde neste presente estado até porque aqui, agora, enquanto isso. Mas o contexto dos 4 primeiros versículos, especialmente a repetição deste tabernáculo, verso 4, aparece para indicar que Paulo tem em mente nosso corpo físico, que ele caracteriza como esta tenda ou tabernáculo, né? Então você pode parar aí o vídeo para ler o restante aí do trecho. Um comentário excelente, né? Comentário vermelhinho. Olha, sensacional. Ó, entre o verso 3. Então eu vou mostrar para vocês agora a aplicação pessoal que ele vai trabalhar, que ele vai falar sobre o verso 1. Então tem uma pequena introdução. Aí começa aqui, ó. Em meio à discussão dos seus próprios sofrimentos pelo Evangelho, Paulo mais uma vez menciona o tema da ressurreição. A sua esperança confiante de que ele receberia de Deus um novo corpo o inspirava a considerar suas dificuldades presentes como nada à luz da glória celestial, que ele desfrutaria por toda a eternidade. Paulo comparava o seu corpo terreno a uma casa provisória, como uma tenda, uma estrutura temporária projetada para ser desfeita. Quando esta casa terrena se desfizer, uma referência à morte física, os crentes receberão uma casa nos céus feita por Deus. O contraste é claro. Os nossos corpos terrenos são como tendas temporárias, frágeis, ao passo que os nossos corpos eternos serão edifícios permanentes. Da mesma forma, os problemas terrenos são temporários, ao passo que a glória e a alegria do céu são eternas. O comentário é menor, né? Contudo, ele é bem mais direto, a proposta é outra, né? Para fazer uma aplicação. O vermelhinho é bastante exegético. Você vê que você vai observando, você é inteligente e vai observando a diferença. Aqui ele já comenta o verso 2 e 3 de uma vez só. Paulo estava sobrecarregado e cansado de todos os tipos de problemas deste mundo. Mas os seus problemas o inspiravam a desejar o dia em que seria revestido do seu corpo do céu. Esta imagem retrata a verdade gloriosa de que os corpos terrenos dos cristãos serão transformados em corpos terrenos eternos e celestiais. Os crentes de Corinto provavelmente tinham sido influenciados pelo conceito grego de que a morte libertaria a alma da prisão do corpo. Para começar, este conceito era provavelmente a razão pela qual alguns coríntios tinham começado a negar uma ressurreição do corpo. Este versículo repudia claramente a ideia de que os crentes se tornarão espíritos sem corpos. Na verdade, os corpos terrenos dos crentes se transformarão em novos corpos celestiais.
Interessante, né? Aí comenta o verso 4, você pode parar o vídeo para ler esse parágrafo. Ele vai comentar o verso 5, aqui na primeira coluna, e também aqui na segunda coluna. Eu gosto muito desse comentário, ele é muito prático. Eu acho até que, eu não sei se existe, né? Se você sabe, se você que está assistindo esse vídeo sabe, pode escrever nos comentários, se existe algum comentário de aplicação pessoal também em inglês, assim como tem no Novo Testamento, se existe também do Antigo Testamento. Seria interessante, se existir, né? Seria interessante esse EPAD traduzir também. Sensacional. Aí, ó. 6 e 7. E temos aí o verso 8. Ele vai falando sobre deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Enfim, você percebe que aí aqui, ó, vai trazer um pequeno estudo lá sobre o sono da alma, purgatória. São as teorias, né, acerca do estado intermediário, né, dos mortos. Ressurreição imediata. 4, ressurreição incompleta. São as teorias aí que existem aí. Aí vai explicar essas questões. Tá certo? Diz pra mim aí se você possui os dois, se você tá no seu radar, se você quer comprar os dois, e se você tem os dois, qual que você gostou mais, e se você tá ainda namorando estas obras, qual que você compraria primeiro? Diz pra mim. Você percebe que o vermelhinho é bem mais exegético, enquanto a aplicação pessoal é bem mais prático, bem objetivo, né? Duas obras sensacionais. Deus abençoe, dê o like, comente e até a próxima.